Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu trago uma mensagem que traz luz à cegueira. O que o Deus Todo-Poderoso fez por você? No sentimento de estar cego, o que temos hoje, quem não crê em Jesus. Eu não sei qual é a sua história, meus irmãos, mas talvez você, como muitas pessoas, se sintam um pouco cego neste mundo. Você acorda, trabalha, enfrenta desafios, mas lá no fundo parece que falta algo, uma peça. Parece que falta alguma coisa que não está te preenchendo. Você se pergunta, por que eu estou aqui? Ou pode fazer outra pergunta, qual o sentido disso tudo? Qual o sentido disso tudo? É como se a vida fosse uma estrada escura, meus irmãos. E a gente está tateando sem um mapa nessa estrada ou uma lanterna. Vendo a hora cair dentro de um buraco ou de um abismo. O sentimento é esse. Essa sensação de estar perdido, ou de nada fazer sentido, e não entender o porquê da dor, da injustiça. É real isso aí, irmão. Às vezes sentimos isso. E é exatamente sobre isso que um dos livros mais profundos da Bíblia, o Evangelho de João, se propõe a falar para você hoje. Muitos irmãos leem, mas não parou para pensar dessa maneira. Lê esse livro com atenção, irmãos, e o direcionamento do Espírito Santo se torna para quem lê um convite para se conectar para sempre ao nosso Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo. Veja que alegria, meus irmãos, a maneira que o Deus Todo-Poderoso se revela para cada um de nós. E no livro de João conseguimos observar isso. No início lá, a luz que veio ao mundo. No início do livro de João, fala sobre a palavra. Aqui vamos observar a divindade de Jesus e a revelação do Pai. Lá no livro de João a gente vai ver tudo isso. João começa de uma maneira incrível, falando sobre o Deus Todo-Poderoso. Ele não apresenta como um Deus distante de cada um de nós, sentado num trono longe, difícil de alcançar. É assim os reis de hoje, os súditos é difícil chegar até ele, né? Mas Deus, ao contrário, se como a própria luz que criou todas as coisas. Ele diz que no princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É assim que João narra o início do seu livro. Ele diz que no princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para vocês, eu faço uma pergunta. O que é que João queria dizer? O que significa isso? Aí eu te digo, irmãos, significa que o Deus que fez tudo, que fez o universo, o Deus com o poder ilimitado, decidiu-se tornar-se visível para você e para mim. Essa luz, esse Verbo, veio morar entre nós, e o nome dele é Jesus. É esse que João declara ser o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, meus irmãos. Você já parou para pensar em quem realmente era Jesus? Você já parou para meditar sobre isso? Em quem realmente era Jesus? João nos mostra no seu Evangelho. Ele não era apenas um bom professor ou um profeta. Ele não era apenas só isso. Jesus é a única forma de ver de fato o Deus Todo-Poderoso. E ele mesmo disse isso. Ele diz assim, quem me vê, essas são as palavras de Jesus, meu irmão. Quem me vê, vê o Pai. É ele, Jesus, é a revelação completa de quem Deus é para nós, para cada um de nós. E nessa revelação, meus irmãos, completa de quem Deus é, Deus nos apresenta
ele nos apresenta um grande sinal de amor. Glória a Deus, né? Nessa sua revelação, ele nos apresenta um grande sinal de amor para todos que estão debaixo da graça que está em Cristo. A morte e o propósito, o porquê da morte, abordando o sacrifício, lá em João 3,16, o porquê da morte. Lá em João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo, não é verdade? Que enviou seu único filho para salvar a humanidade. Se Jesus era Deus, por que ele veio e morreu? Já parou para pensar nisso? Ele veio para resolver o problema da nossa cegueira e da nossa separação de Deus. Foi isso que o pecado causado por Adão e Eva fez. Nos separou de Deus e nos condenou à morte. O Todo-Poderoso, em seu amor supremo, viu que estávamos perdidos e presos a uma escuridão que nós mesmos criamos. Essa escuridão foi o próprio homem que criou, esse afastamento de Deus, quando desobedeceu a Deus e procurou seguir o seu próprio caminho. E o preço para ligar essa luz e nos trazer de volta para Ele era alto, irmãos. Esse preço era alto. E por isso que João registra a frase mais famosa de todas. Vou repetir de novo. A frase que João transmitiu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, glória a Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? No final desse versículo, tenha a vida eterna. Isso é para todos que nele crê, irmãos. A morte de Jesus na cruz não foi uma derrota, embora pareça ter sido uma derrota. Foi o maior ato de poder e de amor da história. Foi o Deus Todo-Poderoso dizendo para mim e para você: eu pago o seu preço, eu dou minha vida para que você possa ter vida eterna e sair dessa escuridão que nos encontramos hoje, quando estamos distantes de Deus. Mas Jesus nos aproximou com sua vida e nos deu vida eterna com sua morte. Ele é a luz do mundo, assim como João reflete isso com suas palavras no Evangelho. Esse é o Deus, meus irmãos, que eu estou te declarando hoje, um Deus que a sua essência é o amor. Ele é a essência do amor. Hoje, meus amados, você tem uma escolha. E essa escolha é ver, crer e viver. O convite é chamada à fé e à segurança em Cristo. A morte dele faz você ver, crer e viver. E esse convite é a chamada à fé e à segurança que só tem nele quem está nele. O Evangelho de João foi escrito com um único propósito, irmãos, para que você acredite que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo, você encontre a verdadeira ou o verdadeiro significado da vida, que é a vida eterna no nome de Jesus. Vocês entenderam o que eu quis dizer hoje? Deus nos amou. Deus se sacrificou por nós. Este Deus Todo-Poderoso não quer que você continue tateando na escuridão, andando com seus próprios passos, com seus próprios desejos, como um cego andando numa estrada escura. Ele está estendendo a mão para te tirar dessa cegueira e te dar certeza da salvação. E Ele garante isso, meu irmão. Ele garante isso. É um Deus que não mente. É o Deus que tudo que sai da sua boca se realiza, volta com êxito. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebaterá da minha mão. Coloca essa palavra no seu coração, que é a palavra de Deus. O poder de Deus é a sua segurança eterna.
Se você está cansado de viver sem propósito, meus irmãos, a luz já brilhou para você, para todos nós. O convite é simples. Reconheça Jesus como Filho de Deus. Reconheça. Reconheça Jesus como Filho de Deus que morreu por você e ressuscitou. E entregue a sua vida a Ele hoje. Diga a Ele em seu coração que você quer que essa luz que emana de Jesus entre na sua vida. Faça que nem o apóstolo Paulo quando estava indo para Damasco. Faça que nem o apóstolo Paulo na sua caminhada em direção a Damasco, para prender e até matar os nossos irmãos que já tinham alcançado a luz, o nosso Jesus Cristo. Paulo ia até eles com a intenção de prendê-los ou matá-los, porque eles declaravam que acreditavam que Jesus é o Filho de Deus, é a luz do mundo, é o que nos livrou do pecado e da morte. Você vê esse relato em Atos, capítulo 9, do versículo 3 ao 9. A partir daquele dia, ele deixou a luz entrar na sua vida, e a sua convicção sobre essa luz é essa que está registrada em Romanos 8, 38 e 39, que ele mesmo fala. Mas antes de eu dizer o que foi que ele falou, irmãos, quando a luz o alcançou, naquele momento ele ficou cego quando ele viu a glória de Deus. E a partir dali ele entendeu que estava fazendo coisa que não agradava a Deus. Ele foi encaminhado para a rua direita e lá Ananias, orientado pelo próprio Jesus Cristo, foi ministrá-lo. E hoje Paulo é registrado na Bíblia como o maior pregador do Evangelho. A palavra de Paulo, após ele entender que a luz alcançou ele: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar. Essa parte é profunda. Nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. As palavras de Paulo é poderosa e faz a gente ver que ele reconheceu que a luz o alcançou. Paulo estava andando em escuridão, irmãos, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Paulo estava cego, andando em escuridão com uma pessoa cega. Mas agora ele mostra com essas palavras que a luz permanece nele, o nosso Jesus, e nada o apartaria desse amor. Glória a Deus, meus irmãos. Essa é a mensagem de João. A vida plena e eterna está esperando por você. Aceite a luz e comece a ver o que Paulo viu. A glória de Deus pairando sobre você e sua família. Que essa palavra hoje esteja no seu coração e entenda: Jesus é a luz para todos aqueles que nele creem. Glória a Deus.